Então, minha primeira viagem eu tinha 19 anos, né? Nessa idade eu já falava inglês e tudo mais, porém eu nunca tinha tido a experiência de estar no exterior. E a primeira viagem que eu fiz foi para a Alemanha. Eu fui passar 3 meses lá e eu fui fazer um curso de língua, né? Fui fazer um curso de alemão, né? E foi super interessante, porque a Europa é maravilhoso quando se vê quando se fala no sentido de viajar, sabe? Então, eu morava na região da Bavária, então eu conseguia viajar muito fácil para outros países, por exemplo, a Áustria é muito próximo, sabe? A Suíça também não é tão mal, tão longe. E assim vai. Então, tem esse aspecto cultural de conseguir viajar na Europa com facilidade por causa da estrutura geográfica, né, do continente. Sim, aí você foi para lá para aprender alemão, foi? Foi. Eu fui para a Alemanha para aprender alemão, eu fiz o curso básico, tipo o nível A1, e enfim, estava numa sala com 20 pessoas, cada um do país diferente. De brasileira só tinha eu, muita gente da Nossa. Ásia, da África, e as aulas 100% em alemão. Então, assim, compreensão era muito por tática, sabe? Assim, por imagens, por repetição, né? Falando lentamente e assim vai. Mas aí quando tu foi para lá, você sabia só inglês, só inglês. Isso, eu saí do Brasil falando só inglês e sem tanta prática de falar. Eu passei só 3 meses na Alemanha. E quando eu voltei da Alemanha, 6 meses depois foi que eu comecei a dar aula de inglês. E aí foi que Hum. começou minha jornada de teacher. E aí, depois da Alemanha, você foi para qual país? Então, aí foi pronto. Aí quando eu comecei minha jornada de teacher, foi quando eu comecei a ter dinheiro próprio para começar a viajar. E, e aí, nessa época, eu não tinha que pagar conta em casa, o que era bom, né? Eu morava com minha família, normal. E aí, todo o dinheiro que eu recebia, salário, essas coisas, eu juntava. E como eu tinha férias da universidade e da escola de inglês no mesmo tempo, no mesmo período, eu conseguia conciliar com viagem. Então, a primeira viagem que eu fiz dessa, depois da Alemanha, foi para os Estados Unidos, né? E aí eu fiz uma viagem solo, eu passei 3 meses viajando sozinha nos Estados Unidos, e nesse meio tempo eu encontrei alguns amigos de lá, né? Então, encontrei amigos no Texas, encontrei um amigo australiano que topou me encontrar por meio dessa viagem também lá em Nova York, e encontrei com amigos americanos em Utah. E além disso, eu viajei só por Las Vegas, por Los Angeles e Foi isso? Mas então assim, quando você foi, primeiro foi para a Alemanha e uhum. depois você foi para os Estados Unidos. Por que você não escolheu ir para os Estados Unidos se você já sabia inglês primeiro? Era Verdade. mais caro? Não, eu acho que era interesse cultural. Eu estava numa fase, aos meus 18, 19 anos, eu estava numa fase curiosa de aprender línguas. E como eu já tinha interesse de viajar, é aquela coisa, eu não sabia quando eu ia ter oportunidade de viajar novamente, então quanto mais países eu pudesse conhecer, melhor. Então eu fui com esse espírito, entendeu? Eu Estratégia. vou para a Europa porque lá eu tenho mais chance de visitar outras coisas, né? Sim. E aí, em 2000, aí quando eu fui para os Estados Unidos foi em 2012, né? E isso eu estava conciliando trabalho e estudo, né? Então, eu estudava de manhã na federal e à tarde eu dava aula de inglês, e fim de semana também. E quando foi em 2013, eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Não sei se tu chegou a conhecer o Ciências Sem Fronteiras. Ganhei uma bolsa Uhum. do Ciências Sem Fronteiras, e aí foi quando eu me mudei para Londres. Eu passei um ano morando em Londres, tudo pago pelo governo. Nossa. Sim, foi uma oportunidade enorme para conseguir, né, viajar mais ainda, né, conhecer ainda mais países, né, uma oportunidade que eu jamais terei na minha vida novamente, não nesse contexto, entendeu? Mas, assim, foi incrível, porque eu consegui, foi nessa época, foi em 2013 que eu consegui ir para mais de, sei lá, 15, 20 países, né, só em um ano, porque eu também tinha facilidade de estar em Londres, Nossa, além mas é, é além muitos países. isso. Além de enorme e multicultural, só em Londres eu acho que a gente tem, se eu não estou enganada, são 5 aeroportos. Então, numa Nossa. cidade só tem 5 aeroportos. Então, eu podia voar para qualquer destino. E não só isso, na Europa, aqui tem a cultura muito forte de voos low cost,
né? Então, você compra passagem por 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 euros, que diga, sabe? Mas, assim, isso realmente faz parte da cultura europeia, então te ajuda, te facilita a viajar mais, né? Então, toda oportunidade que eu tinha, ou toda promoção que eu achava, eu viajava, nem que fosse de trem, de avião ou de ônibus. E aí foi quando eu tive maior oportunidade de viajar. O bom da Europa é porque, assim, como são vários países, um do lado do outro, como se fosse tipo estados, aí parece que, assim, para você conseguir ir em vários países em pouco tempo é muito fácil. E é mais barato também. Sim, sim. Em abril de 2013, quando eu estava em Londres, teve acho que foi 2 semanas de break de Páscoa. E aí eu com os meus flatmates na época, eu e mais 3 pessoas, a gente comprou um pacote de ônibus, que eu não lembro mais quanto custava, porém nesse pacote de ônibus a gente podia, era tipo hop on, hop off. A gente entrava e saía em qualquer país, mas a gente, claro, tinha que comprar com antecedência a passagem, já tinha, enfim, a gente fez uma viagem, eu sei que a gente foi para a França, para a Suíça, para a Estônia, talvez para Praga também, sabe? Para a República Tcheca, isso da Alemanha, ou da Alemanha não, isso de Londres, sabe? A gente foi para, acho que uns 4 ou 5 países de ônibus em 10, 15 dias. Não tem status social, não é? Nossa, que classe tudo, né? Porque quem vê close não vê corre, né? Sim. Porém, assim, foi uma viagem incrível, mas assim, cansativa, porque de ônibus era tipo, teve viagem que foi overnight, sabe? Então, tem prós e contras, né? Mas no final, assim, quando você vê o balanço geral, foi a vida né, que rolou. E em questão de troca de moeda, era sempre cartão? Porque, por exemplo, Estados Unidos é Libra. Estados Unidos não. Inglaterra é Libra. Isso. A gente tinha que mudar sempre, né? Então, só a Inglaterra era Libra, então a gente tinha sempre que estar trocando moeda. Na República Tcheca também não é euro. Acho que é krona, não lembro o nome agora. Mas sempre tinha que mudar. Qualquer viagem a gente estava mudando, né? Como a gente, por exemplo, viajava às vezes mais para países da União Europeia, às vezes quando a gente trocava uma vez, já ficava para a próxima viagem ou coisa do tipo. Ou usava cartão e coisa do tipo também. Mas assim, no dia a dia, comida, restaurante, essas coisas assim, se não aceitasse cartão, tinha que ser com moeda local. Moeda local, entendi. E o que você sentiu, assim, de liberdade de você poder ir para vários países diferentes, com pessoas diferentes, cultura diferente, idioma diferente? Como que foi? O que você sentiu nesse percurso? Ai, foi tudo, porque é uma experiência de aprendizado, né? Você está se conhecendo ali também, você tá se expondo para o mundo, então você não sabe exatamente, né, certas coisas, você tem que ter habilidade de lidar com certas diferenças, com certas culturas, então, assim, é uma oportunidade de crescimento incrível. É verdade. E qual foi, assim, a cultura que você sentiu mais diferença, assim, que você chegou naquele lugar e falou, nossa, totalmente diferente do que é aqui no Brasil? Ai, peraí, que essa aí foi uma pergunta difícil. Por exemplo, eu fui também para Israel nesse ano de 2013. E, enfim, chegando lá foi realmente um choque cultural, porque além de ser um país misto, né, em termos de religião muçulmana e católica, ainda tem essa questão da guerra, né, das dificuldades e da forma que o país é liderado, sabe? Então, por exemplo, assim que a gente pisou em Israel, a gente via muita gente jovem fardada, ou seja, muita gente militar, mas pessoal jovem mesmo, tipo assim, 19, 20 anos. Eu vi também muita presença da força militar feminina, o que no Brasil a gente não vê, sabe? Sim. E as pessoas, assim, era no fim de semana, eu tinha a impressão que eu via os jovens, por exemplo, voltando para casa, então estava todo mundo, assim, fardado, ou indo passar o fim de semana fora, mas estava todo mundo carregando, assim, armas enormes, armas Nossa, que nem identificar o nome, sabe? Umas coisas assim, sentado dia a dia. no trem, sentado indo para casa no trem tranquilamente, mas assim, carregando do seu lado, assim, uma arma enorme. Então, Nossa. um impacto horrível também. Eu vi também treta na rua de muçulmano com católico,
né? Não sei se a pessoa era católica, do outro lado, um lado era muçulmano, mas o outro lado eu não sei. Mas você vê conflito, eles vivem separados, eles não se misturam, é tipo água e óleo, é muito esquisito você imaginar isso ou viver uma situação dessa, onde na teoria, né, Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, etc. É uma dicotomia enorme. Sim. Eu tava conversando com aquele rapaz lá da Turquia que eu tinha falado e tal, e aí ele tava falando que depois que as pessoas fazem 18 anos, eles fazem esse processo de militar, aí quando faz 18 anos parece que eles são liberados desse processo militar. Aí todo mundo sai da Turquia para esquecer esse processo militar. Eu não sei exatamente como funciona na cultura deles, mas ele falou que é mais ou menos assim. Em Israel, eu realmente não sei como funciona. Eu não sei, na verdade, se a parte militar é obrigatória, mas como eu te falei, eu vi muita gente jovem mesmo, tipo assim, novinhos, e também muita menina no militar, uma coisa que não faz parte. Então lá eu também não sei se é obrigatório, não sei como é que funciona realmente para esse pessoal. Certo. E qual foi, assim, a melhor experiência de todas que você falou, nossa, que lugar maravilhoso, queria morar aqui? Ai, com certeza a Noruega. Eu sou Sério? suspeita e apaixonada para falar de países nórdicos, mas assim, eu tive a oportunidade de ir para a Noruega 2 vezes em 2 momentos diferentes. Então, a primeira vez foi num verão, né, desse mesmo ano de 2013, fui para a Noruega e estava assim, super quente. Foi assim, você imagina a Noruega, você não vai imaginar um verão caliente, né? Você vai imaginar um local frio, né, de pessoas. Muito frio. Só que assim, eu cheguei lá, me apaixonei. Primeiro, a arquitetura é linda, é uma coisa muito delicada, são pessoas muito diferentes. Agora, assim, é um país caríssimo, outra realidade, assim, nem se compara. Até para quem vive de euro, dólar, é uma moeda cara, todo mundo sabe disso. Porém, assim, é um país lindo, assim, geograficamente é perfeito, é maravilhoso. Tem montanha, tem lago, sabe? Cada coisa linda. A arquitetura linda, os prédiozinhos, as casinhas, tudo lindo. Eu, assim, me identifiquei muito com o meu ideal de beleza de país para morar, sabe? Mais do que qualquer país. E me agradou muito também como o país é um país pequeno, mas ele é muito vasto, muito diferente geograficamente, sabe? Então, lá você vê nossa, você passa por cada paisagem linda, tem cada. Eu sou uma pessoa muito ativa e gosto muito de esporte, eu de fazer coisas outdoors. Então, assim, você Aventureira. Lila Aventureira. Então, tem lugares para você go hiking, sabe, fazer um pouquinho de tudo. E, enfim, foi tudo. E é isso, né? Sem falar a aurora boreal, essas coisas assim, que eu não tive a oportunidade de ver exatamente. Nossa. Não tive. Deve ser lindo. No verão não tinha, né? No inverno, eu fiz uma viagem de carro, onde eu atravessei o norte da Noruega. E eu fui do norte da Noruega para o nordeste da Suécia de carro. Isso eu atravessei a Finlândia. E ali eu também não tive a oportunidade de ver a aurora boreal. Eu vi a aurora boreal em 2016, quando eu saí dos Estados Unidos. Eu fui dos Estados Unidos para a Islândia. E no meio do voo, o piloto, eu estava dormindo, o piloto acordou falando alguma coisa, eu só ouvi aquele alvoroço, todo mundo levantando. Nossa! Aí eu perguntei a pessoa do lado o que estava acontecendo. Aí ela falou, é a aurora boreal. Então foi assim, eu olhei assim, da janela do avião e estava lá, rolando aquela luz. Do mesmo jeito que a gente... gravou? Mas estava no celular à noite, no avião. Não dava para ver. E eu nem estava sentada na janela. Fiquei pé da vida, eu estava no corredor. Porque a menina da janela estava assim, dominando a cadeira, né? Assim, a janelinha. Mas eu consegui ver um pouquinho, ainda não foi meu dream, né? Meu dream trip para ver a aurora boreal, porém, assim, foi a realização de um sonho também, né? De conseguir ver. Sim. E em questão de amizade, você fez muita amizade nessa viagem? Tipo assim, cada pessoa de um país diferente, sei lá dentro de conversar com o pessoal, era tipo assim, só amigo exclusivo que você saia viajando de canto para canto. Olha, questão de amizade no exterior é muito diferente, né? No Brasil. Conheci várias pessoas que eu me aproximei por uma época, ou que às vezes até hoje eu tenho contato. No Brasil também eu tive muito contato com estrangeiro,
sabe? Eu fazia, na faculdade, eu fazia parte do pessoal que recebia os intercambistas, né? Então, eu tinha muito contato com esse pessoal. E a partir de uma pessoa, você conhecia a outra, né? Você fazia coisas juntos, ia para festa, ia para praia, essas coisas assim. Então, eu conheci muitos estrangeiros e alguns ficaram no meu caminho, outros não. Mas, no geral, não, eu não sei se eu posso dizer que eu tenho muitos amigos que eu fiz, né, ao longo dessas turnês, né? Porém, tem gente assim que eu mantenho contato, mas a maioria que eu mantenho contato são os brasileiros. As pessoas que moravam comigo em Londres eram brasileiros, então ainda tenho essas pessoas, que foi geralmente as pessoas o meu grupinho, né? Que eu viajava, que eu fazia as coisas. Sim. Uhum. Mas assim, Nossa, tenho contato com algumas pessoas, mantive contato com outras, mas a vida, né? É, verdade. E eu acho que tem brasileiro em todo canto, hein? Uhum, demais, isso aí não falta. Mais brasileiro nos cantos do que canto, para os brasileiros ir. É verdade. E ao total, assim, quantos países você foi? Eu acho que já uns 32, se eu parei a conta. 32. Preciso voltar para contar, na verdade. Mas acho que uns 32. Nossa, é muito lugar. É doideira, muita coisa, muita cultura. Você até se perde, você até se esquece. E também, assim, tem países que eu voltei várias vezes, sabe? E até sem querer, assim, tipo, na Turquia, eu já fui 2 ou 3 vezes, já fui na Turquia. Na Noruega, eu cheguei aí 2 vezes. A Áustria, já fui 2 vezes. A República Tcheca, em Praga, já fui 3 vezes. E assim vai. Tem muito país que se repetiu. Às vezes nem querendo, mas não vou também dizer não para viagens. É verdade. E, assim, Noruega deve ser super caríssimo, que nem você falou. E para arrumar um lugar para você morar lá, por exemplo, durante um tempo, que nem você falou que foi 3 meses e depois você foi 3 meses. Primeiro para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. Quando você vai, você geralmente vai 3 meses também, né? Ou você vai geralmente mais tempo, ou é aleatório? Não, varia muito, assim, por exemplo, na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu estava com muito tempo livre, e eu acho que nesse ano que eu passei 3 meses nos Estados Unidos, foi em 2012, a Federal tinha entrado de greve, né, e aí eu pedi demissão do trabalho para viajar, foi isso que eu fiz, aí eu passei 3 meses lá. Pedir demissão. Eu acho que eu pedi demissão, não me lembro, na verdade, agora. Mas aí eu passei 2 meses, ou foi 3 vezes viajando, algo assim. E depois acho que eu voltei, sei lá, no outro semestre, voltei a trabalhar lá, algo assim. Não me lembro mais como foi, mas algo nesse nível. Mas aí o tempo que eu passo num país varia. Não passei 3 meses na Noruega, não. Passei 3 meses na Alemanha, né? Que foi o período do inverno, então eu fiz um winter course, né? Que foi de dezembro a fevereiro. Pronto, aí eu fiz um nível de alemão e parou ali. Certo. Mas aí você então sabe português nativo, inglês igual mais? Francês. Francês? E alemão. Alemão. Eu estudo até hoje. Hoje eu estou no nível B2 de alemão. Faço nível intermediário de alemão. E francês foi a língua que eu falava, não que eu falava mais, mas que eu tinha bastante contato. Nessa época que eu estava morando na Europa, em Londres e tudo. Eu tinha muitos amigos na França, então eu estava sempre de viagem para a França. Quando eu terminei meu intercâmbio na Inglaterra, eu fui fazer um trabalho voluntário na França de 2 meses. Então, passei 2 meses na França, morando com franceses, vivendo com franceses e tudo, fazendo trabalho voluntário. E aí foi lá que eu melhorei meu francês também. Certo. É muito legal isso, que você consegue aprimorar muito o idioma que você está aprendendo, então que já sabe, mas quer treinar, né? Porque aprender idioma é uma coisa contínua, né? Sim, o negócio é fazer a imersão na língua. Então, não é porque não só o fato de você ter a oportunidade de viajar que te proporciona, né, a ideia da imersão. A ideia da imersão vem bem antes. Eu sempre fui, né, inserida na cultura da língua. Então, minha primeira língua que eu quis aprender foi inglês. Então, foi a partir daí que eu fui desenvolvendo a minha curiosidade por outras culturas e por outras línguas, né? Então, eu sempre fui imersa na cultura da língua inglesa, por música, por filme, por contato com estrangeiros, porque era a única forma que eu
tinha de me Sim. comunicar. Então, eu sempre tive essa curiosidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras culturas e de ver outros mundos, né? Eu viver o mundo com olhos e perspectivas diferentes. Então, assim, eu já vivia imersa na língua inglesa, né, do meu próprio jeito. Eu nunca estudei inglês de uma forma formal, né, nunca fiz cursinho de inglês, né, nunca tive nada. Então, eu aprendi inglês só, me especializei com o tempo, virei professora e, a partir daí, a vida foi fluindo.